Irmãos, nesses últimos dias, o Senhor tem colocado no meu coração algo chamado obediência. Ele tem dito ao meu coração que é fundamental para a vida do cristão obedecer ao Senhor. Ele tem dito ao meu coração, se tu queres as bênçãos, viver dias melhores, você tem que abrir mão de você mesmo e obedecer ao Senhor. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais há necessidade de obedecê-lo. Isso significa abrir mão de seus sonhos, abrir mão dos seus projetos pessoais que há muito tempo tu vem fomentando no teu coração, e dizer a Deus que eu preciso obedecê-lo, que eu estou disposto a obedecer ao Senhor, porque não há vida cristã, não há comunhão, não há testemunho cristão, se você não for um servo de Deus que o obedece. E esses últimos dias ele tem colocado isso no meu coração. E quando eu fui escalado para trazer uma palavra para os irmãos nessa sexta-feira, eu não duvidei que era sobre obediência que eu deveria falar. E tem um texto muito interessante que eu encontrei na internet. Eu não conheço essa pessoa, mas o nome dela é Vanilson Alcântara, que fala exatamente sobre vida cristã é vida de obediência. E ele coloca aqui de uma forma maravilhosa, ele levanta vários aspectos, várias considerações sobre o que é obediência, sobre o que é obedecer ao Senhor. E eu embasei 2 textos da palavra de Deus no texto aqui do Vanilson. O primeiro texto, se os irmãos quiserem abrir, fique à vontade. Está lá no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 15. No momento em que Saul peca contra o Senhor, versículos 22 e 23, e Samuel diz algo tremendo a Saul, e também diz isso a cada um de nós. 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23. E diz assim a palavra de Deus: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui nós vimos Samuel chamando a atenção de Saul, o quanto era fundamental e o quanto é fundamental obedecermos às premissas do Senhor. E tem um outro texto da palavra de Deus, lá em Mateus, bastante conhecido dos irmãos, capítulo 16, versículo 24, quando o Senhor disse que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. O Senhor diz isso, você deve negar a si mesmo, você deve se esvaziar de você mesmo, e deve assumir todas as consequências desse ato e seguir ao Senhor. Isso é vida cristã, isso é testemunho cristão.
Eu não vejo como você dar testemunho de que é um servo de Deus, que é um filho de Deus, se não obedecê-lo, se não obedecer essa palavra. E eu queria, me permitam isso, eu queria ler esse texto do Vanilson, e depois eu queria conversar com os irmãos e destacar algumas considerações do texto. Por favor, me permitam isso. Ele começa dizendo o seguinte, que vida cristã é vida de obediência. Vida de obediência é vida do assim seja, do fala, Senhor, que teu servo ouve, do eis-me aqui, do seja feita a sua vontade, do viver é Cristo e o morrer é lucro, do importa obedecer a Deus e não aos homens, do dele, por ele e para ele, do farei eu algo contra o Senhor, do deixar sua terra e sua parentela, do Senhor, tu sabes. Vida cristã é vida de obediência, e vida de obediência é a vida para quem tem juízo e quem tem coração. Obedecer é sujeitar-se à vontade de Deus, no caso nós cristãos. Não resistir, ceder, cumprir. O nosso alfabeto, o alfabeto do cristão é obedecer e não o ABC. Vida cristã é vida de obediência. Vida de obediência consiste na mudança da expectativa de ser abençoado para ser apenas uma bênção. Não levar em questão a felicidade, mas sim a obediência ao Senhor. Vida cristã é vida de obediência. Vida de obediência é a vida que glorifica a Deus, é a vida que escuta bem, é a vida que renuncia à sua própria vontade e presta um culto de submissão. É a vida que dá mais prazer a Deus. Na vida cristã, não se obedece para receber, mas pelo muito que recebeu. Vida cristã é vida de obediência. A poesia diz: tu me elegeste como teu servo, meu direito é de não ter direito algum, meu querer é tão somente o teu querer, e para isso empenho minha palavra numa aliança que faço para ti. Vida cristã é vida de obediência. Vida de obediência é vida que não só diz Senhor, mas faz o que Ele manda. É a vida que evidencia o que crê pelo que faz, sendo muitas vezes sem palavra nenhuma. Ele, Jesus, foi obediente até a morte e morte de cruz. Vida cristã é vida de obediência. Vida de obediência é a vida que traz a bênção para si e para os outros. Gera sensibilidade e nos faz simples para o mal e sábios para o bem. Todo obediente é sábio. Vida cristã é vida de obediência. Vida de obediência é a vida que não despreza a graça, não a faz vã. A nova aliança não isenta a obediência. Ela é fruto da obediência e deve gerar obedientes. Está escrito: ai de mim se não pregar o evangelho. Como filhos obedientes, obedecei a vossos pastores, obedecei em tudo a vossos pais. Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores. Vida cristã é vida de obediência. Vida de obediência é a vida que nos torna amigos de Deus. Se obedeceres no mínimo, ouvireis coisas maiores e obedecereis no máximo. Coisas grandes são para quem vive em fidelidade nas pequenas coisas. Vida cristã é vida de obediência. Vida de obediência é a vida que observa a palavra, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem.
Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e obras, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, mas amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Vida cristã é vida de obediência. Vida de obediência é a vida criada por Deus para nós. Vida cristã é vida de obediência. Vida de obediência é aquela que cumpre totalmente e prontamente o que Deus determina. Vida de obediência é aquela que reproduz a vida de Jesus na terra. O Pai está sempre comigo, porque sempre faço o que lhe agrada. O que agrada a Deus é obediência por amor, de coração e com rendição total. Vida cristã é vida de obediência. Vida de obediência é o modo de vida dos filhos amados de Deus. Vanilson Alcântara. Eu tinha dito a vocês no início da nossa colocação que o cristão ele vive embasado nesse tripé: confiança no Senhor, obediência às suas premissas e fé. E meus irmãos, quando eu me deparo com um texto igual a esse, o que me resta, por amor ao Senhor, é obedecer. Por amor ao Senhor, não por interesses próprios, não porque eu desejo as bênçãos de Deus, não porque eu desejo dias melhores, uma vida melhor, uma casa melhor, um carro, ou mestrado, o que seja, porque Deus me amou primeiro e produziu no meu coração amor pelo Senhor. E esse amor pelo Senhor passa por amar também aos irmãos. E amar as pessoas, os seres humanos. Mostrar para cada uma delas que só existe um caminho, e esse caminho é o Senhor. E quando eu me deparo com um texto desse, eu me quedo diante de Deus e reconheço: Pai, eu não tenho feito muita coisa. Eu tenho muitas vezes buscado pela minha própria força. Mas não é assim. Eu primeiro preciso obedecer, porque o amor de Deus gerou isso na minha vida, a necessidade de obedecer ao Senhor, necessidade de que não há vida fora dessa palavra, necessidade de que não há outro caminho a seguir senão o caminho estabelecido por Deus. E quando ele diz, olha, a vida de obediência é o assim seja, admitir que Deus é soberano, Ele é perfeito e Ele tem a última palavra para as nossas vidas. Quando eu me deparo com uma frase exatamente como essa: fala, Senhor, que o teu servo ouve, verdadeiramente eu tenho ouvido o Senhor. Verdadeiramente eu tenho entendido a sua palavra. Verdadeiramente eu tenho cultivado em meu coração esse amor maravilhoso. Eu tenho entendido aquele sacrifício naquela cruz, a obediência do Senhor Jesus. Importa obedecer aos homens e não a Deus. Não será que eu tenho negociado os princípios do Senhor? Não será que eu tenho colocado, todas as vezes que eu saio da igreja, eu tenho guardado a minha capa pendurada ali no canto da parede e vou fazer aquilo que eu sempre
faço todos os dias no meu comércio, nos meus relacionamentos lá fora. Vida de obediência, meus irmãos, é não resistir à ação do Espírito na tua vida. É ceder, sabedor de coisas melhores estão por vir. Quando eu reconheço a soberania de Deus, quando eu reconheço que Ele tem o melhor para a minha vida e para a vida de cada um de vocês, isso significa largar nas mãos de Deus as tuas situações, dificuldades, também as alegrias. Vida de obediência significa cumprir com a sua palavra. Fácil? Não, não é fácil, meus irmãos. Mas passa pela dependência total do Espírito Santo de Deus. Vida de obediência, meus irmãos, como diz aqui o Vanilson, e eu concordo plenamente, é uma vida que glorifica o nome do Senhor. Cada ato nosso, cada atitude nossa, cada pensamento nosso, tem que glorificar o nome do Senhor. No nosso negócio, onde nós estivermos, onde nós formos, tem que glorificar o nome de Deus. Só assim eu me sentirei cheio do Senhor, completo pelo Senhor. Aí sim, vivenciarei a verdadeira alegria, a verdadeira vida, a verdadeira paz, porque somente Deus pode nos conceder isso. Aí ele continua dizendo: teu direito, o meu direito, o nosso direito, é não ter direito algum. Você não tem direito de nada, nem eu. Nem merecíamos estar aqui. Mas aprove ao Senhor, pela sua graça, pelo seu amor maravilhoso, que foi derramado sobre nós. Temos a oportunidade de chegarmos até esta casa e abrirmos o nosso coração, e louvarmos ao Senhor, e nos alegrarmos, porque Ele está aqui. Ele acompanha nossas vidas, diariamente, em cada segundo, em cada minuto, Ele está conosco, nos nossos sofrimentos, nas nossas dificuldades, nos nossos embates do dia a dia, Ele está conosco, meus irmãos, creiam nisso. Então, para que o desespero? Para que a ansiedade? Não há razão disso. Insistam nisso, não permitam, porque vocês têm controle sobre o corpo de vocês, sobre a mente de vocês, sobre o coração de vocês. Não permitam que o inimigo possa lançar setas inflamadas. A ansiedade é uma delas, a preocupação é uma delas. Vocês têm o Senhor Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Ele cuida de nós, então por que tanta ansiedade? Por que tantas preocupações? Se Deus diz: olha, eu cuido de você. Isso é uma vida de obediência, meus irmãos. Vida de obediência é vida que não despreza a graça, não a faz vã. Uma vida cristã, ela é fruto da obediência ao Senhor. Vida de obediência é uma vida que nos torna amigos de Deus, e eu digo muito mais do que amigos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Jesus resgatou essa condição para cada um de nós. Filhos de Deus. Por final, meus irmãos, ele diz assim que a vida de obediência é a vida criada por Deus para nós. Então, meus irmãos, se nós dizemos que somos cristãos, e como eu creio que somos, é fundamental a obediência aos preceitos de Deus.
Eu não tenho dúvida nenhuma, se nos esforçarmos nisso, Deus virá em nosso auxílio e nos ajudará nisso. Em todos os dias, devemos clamar pela sua ajuda e dizer: Deus, eu quero te obedecer. É fundamental na minha vida obedecer a Ti, porque eu sei, sem obediência eu não vivenciarei a Tua presença. Sem obediência eu não gozarei das Tuas bênçãos. Sem obediência eu estou perdendo meu tempo. E certamente, sem obediência eu não vivenciarei a presença do Espírito Santo na minha vida. Pensem nisso, meus irmãos. Vale a pena. As nossas igrejas precisam de obediência. Eu estava falando sábado passado aos jovens lá na igrejinha, e eu digo: olha, meus irmãos, eu não estou muito preocupado com aquele jovem aparentemente certinho, mas eu estou atento àquele jovem, ao coração daquele jovem. Ele deve buscar sempre obedecer ao Senhor, ele deve estar sempre fundamentado na palavra de Deus. Esse é importante. Eu não quero saber se você é um pouco espivitado, né? Não, o que vale é o teu coração, e Deus conhece o nosso coração. E se nós nos dispusermos a buscar isso, certamente, meus irmãos, nós vamos viver tudo isso aqui, que certamente vive o Vanilson, mas com obediência. E obedecendo ao Senhor, obedecendo às promessas de Deus, certamente nós vamos, consequentemente, as demais coisas, obediência às autoridades constituídas, obediência aos pais, obediência a todas as autoridades, e isso vai ser algo natural na vida de cada um de nós. E tudo mais, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho me empenhado nisso. E eu vou dizer uma coisa a vocês: os meus dias têm sido muito diferentes. Muito diferentes. Apesar dos problemas, eu tenho enfrentado os problemas de uma forma muito diferente. Sabedor que Deus está comigo. Eu desafio você a isso. Busque a obediência ao Senhor, que certamente nós gozaremos de um outro nível de relacionamento com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos fazer uma coisa, meus irmãos. Eu queria que você, sentado mesmo, junto do irmão, ou da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, eu queria que vocês orassem, e nós orássemos, e você colocasse na sua oração, e pedisse ao Senhor ajuda quanto a essa questão da obediência à sua palavra, obediência às premissas do reino. Vamos orar, vamos nos juntar em oração, vamos clamar ao Senhor, e vamos pedir que Deus nos ajude nesse sentido. Depois de alguns minutos eu vou pedir para o pastor Felipe nos elevar em oração. Maravilhoso Deus, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome por Tua palavra nesta noite, Senhor. Por aquilo que
o Senhor ministrou às nossas vidas. O obedecer é melhor do que sacrificar, ó Deus. Ó Deus, quantas vezes nós só sacrificamos, quantas vezes nós lançamos sobre a religião, por religiosidade, a solução para os nossos problemas, ó Pai. Mas nós reconhecemos, ó Deus, o Senhor não está preocupado com isso. O que o Senhor deseja não é o rasgar das nossas vestes, o que o Senhor deseja ver em nós é o rasgar dos nossos corações, ó Pai. Vem sobre nós nesta noite, Senhor. Ó Deus, te pedimos perdão, porque muitas vezes nós te negamos, ó Deus, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas ações. Quantas vezes deixamos de cumprir a tua vontade, porque muitas vezes estamos ouvindo a voz do nosso coração, coração este que é enganoso, coração este que é inclinado para o mal, coração este que é inclinado para realizar aquilo que satisfaz a carne, Senhor. Mas Deus, te pedimos nesta noite, reveste-nos com poder que vem do alto, Senhor. Vem sobre nós, ó Deus. Vem sobre as nossas famílias, ó Deus. O inimigo tem lançado flechas. O inimigo tem procurado brechas para nos destruir, para trazer dissensões, divisões, facções no meio da tua igreja, Senhor. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nesta noite, testificando sobre o nosso espírito qual é a tua vontade, ó Pai. Ó Deus, nós reconhecemos que o nosso direito é não ter direito, Senhor Deus. Nós precisamos é te obedecer, se atentamente ouvirmos a tua voz, e se obedecermos, como promessa, Senhor, o deserto será transformado em manancial de bênçãos, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Se há entre nós corações petrificados, endurecidos pelo pecado, Senhor, nesta noite, Senhor, vem, Senhor, quebrar os corações, quebra-nos, que o Senhor Deus possa nos refazer nesta noite, como o oleiro faz com barro, quebrando o barro, refazendo este barro, não conforme a nossa própria visão, Deus, mas conforme o teu querer. Tu és o oleiro das nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por esta noite, Senhor. Muito obrigado por esta palavra que veio de encontro às nossas vidas. Sem sombra de dúvidas, encontrou morada, guarida nos nossos corações, ó Pai. E mais uma vez eu te peço perdão, Senhor, pela nossa desobediência, pela nossa negligência, pela nossa omissão, pela nossa falta de compromisso. Perdoa-nos, ó Deus, purifica-nos e certamente ficaremos limpos, ó Pai. Esta é a nossa oração, este é o nosso desejo. Vem sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos, Senhor. Vamos louvar o Senhor, vamos ficar de pé, vamos aproveitar, mais uma vez vamos louvar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se atentamente eu ouvir a tua voz, se atentamente eu obedecer ao Senhor, o deserto será transformado em manancial. Você crê nisso, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar,
Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será. Crê nisso, meu irmão. Sem medidas fluirão as tuas bênçãos, sobre mim, mais que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa. Esta é a promessa do Senhor. Fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, meu irmão, se atentamente ouvir a tua voz e obedecer, se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos, ó Senhor. Bênção sobre mim, mais que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. O deserto será transformado em manancial. O deserto então será sem medidas. Superabundou a graça do Senhor, sem medidas. Bênção, promessa do Senhor sobre mim, mais que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei, Senhor, e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Do Senhor, glória a Deus, amém, meu irmão. Obedecer, glória a Deus, palavra abençoada. Obedecer ao Senhor. Quer ser abençoado por Deus, meu irmão? Obedeça ao Senhor. Obedecer ao Senhor Deus não diz respeito a viver ou caminhar sem problemas, sem dificuldades, sem provações, mas obedecer é entender que mesmo atravessando todas essas coisas, Deus nunca deixará de ser o nosso pastor, o nosso bom pastor,
que leva a ovelha para lugares de refrigério, que protege a ovelha, que livra esta ovelha do mal, que mesmo sendo provada, o Senhor providencia o remédio, louvado seja Deus, a cura, o bálsamo. Louvado seja o nome do Senhor Deus por esta noite. Deus falou conosco nessa noite, graças a Deus. Você possa sair daqui abençoado por Deus, meu irmão, em nome de Jesus, alimentado pela palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando o presbítero Marcos, sua casa, sua família, derramando sobre eles toda sorte de bênçãos espirituais, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua casa também, meu irmão. Quando a parábola dos 2 fundamentos nos apresenta que crente também passa por problemas difíceis, a casa do crente é provada também. Chuvas torrenciais, o vento que é impetuoso, o rio que transborda. Mas o diferencial entre aquele construtor que é prudente, que é crente, que conhece a palavra, que ama o Senhor, ao construtor que é imprudente, que é insensato, é porque a nossa vida, as nossas vidas, as nossas casas, elas estão fundamentadas sobre a rocha que é Cristo Jesus. Sabe o que isso significa, meu irmão? O rio pode transbordar, o vento pode bater as nossas paredes, as chuvas torrenciais, o nosso telhado. Mas deixa-me dizer uma coisa, a tua casa não vai cair. Deus tem sustentado a tua casa, meu irmão. Deus tem sustentado a tua vida. Crê nisso em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.